A paz, irmãos, eu sou o presbítero Thiago Luiz Pereira, membro da Assembleia de Deus Missões em Cristais, Campo de Lavras. E mais uma vez estamos aqui para gravar a nossa videoaula de número 4. Já estudamos 3 lições a respeito deste tema tão lindo, tão maravilhoso, que fala muito em nossos corações, que é o Deus de toda provisão. Revista do 4º trimestre de 2016, porém, portanto, a última lição, a última revista que nós estaremos estudando nesse ano de 2016. E hoje, irmãos, já para darmos início ao nosso estudo, eu queria deixar também aos irmãos que estão assistindo esta videoaula, os irmãos também possam divulgar esse vídeo, assistindo, compartilhando nas redes sociais, indicando a um parente, a um amigo, a quem os irmãos desejarem. Se é bênção para você, com certeza será bênção a outras pessoas. E aí está o link, da descrição, na descrição do vídeo, está o link do meu blog, thiagoluizpereira.blogspot.com.br, onde eu estou também postando os comentários, os versículos, as reflexões que nós estamos aprendendo e estudando nas lições de Escola Bíblica Dominical. E hoje a lição de número 4 vai falar a respeito à provisão de Deus no Monte do Sacrifício. A provisão de Deus no Monte do Sacrifício. E logo nessa introdução, nós vamos ver, irmãos, que Deus, ele cumpriu a promessa na vida de Abraão, dando Isaac, fazendo que Isaac viesse a nascer. Deus, ele é fiel nas suas promessas. E ao tempo determinado, Sara concebeu e deu à luz a Isaac. E agora, meus irmãos, Isaac cresceu, já era moço, Abraão também já era avançado em idade, e Deus agora, ele faz um pedido, uma declaração, a Abraão, pedindo que ele sacrificasse Isaac em holocausto, em oferta ao Senhor. E sacrificar Isaac em holocausto significava, então, quando eles colocavam um animal sobre um altar e metiam-lhe fogo, e queimava tudo para que tudo aquilo ali fosse sacrificado, fosse ofertado ao Senhor nosso Deus. E Deus, ele pede esse tipo de sacrifício da parte de Abraão, e nós vamos aprender a respeito deste momento dramático vivido pelo nosso patriarca, porém com um final feliz. Nós vamos aprender com as suas atitudes, com as suas palavras, com as suas ações, coisas tremendas nesta videoaula, que será de grande edificação para mim e para a sua vida. Então, na introdução, irmão, dando continuidade a esse tema, o Deus de toda a provisão, nós vemos, irmãos, que Abraão, ele já estava agora de posse da bênção, de posse da vitória, com Isaac, seu filho, o filho da promessa ao seu lado, e Deus agora lhe pede esse filho em sacrifício, em uma oferta agradável, como nós já falamos. E o comentarista, ele vai fazer então um paralelo mais afinal, dessa lição, a respeito do sacrifício que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pela humanidade, para morrer para o mundo, para que pudesse perdoar os seus pecados e conceder a vida eterna. Então nós vamos aprender coisas tremendas agora nesse momento, através desta videoaula. O primeiro ponto, irmãos, é fé para subir no monte do sacrifício. Esse é o primeiro ponto, o primeiro tópico, e o primeiro subtópico é Abraão é provado. Então Abraão, irmãos, ele já havia percorrido uma longa caminhada com Deus. Ele enfrentou muitas adversidades e temores, mas ele amadureceu. A cada experiência, ele foi se fortificando na fé. Deus agora faz um pedido duro a Abraão para prová-lo, para saber aquilo que estava no coração de Abraão, e não para tentá-lo para o mal, tentar para o pecado. Conforme eu pus aí, essa referência bíblica no meu blog de Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 14, Tiago, ele vem falando que Deus a ninguém tenta, e também não pode ser tentado pelo mal. Então essa palavra tentar aí, irmãos, é no sentido de pôr Abraão a um teste, a uma prova, a uma avaliação para saber, para provar aquilo que estava no coração de Abraão, e não tentá-lo
para o mal ou tentá-lo para o pecado, né? Então fica aí essa dica, né? Nessa palavra, né? Que às vezes nós olhamos para esta palavra e dizemos, olha, mas como que Deus pode tentar para ver a queda, para ver o... Não, irmãos, aqui é aprovação no sentido de teste, no sentido de uma avaliação para saber o que estava no coração do patriarca Abraão. Então Abraão, ele tem fé, né? Ele é aprovado e ele dá demonstração da sua fé ao nosso Deus, obedecendo a ordem do nosso Deus. Então o comentarista ele fala que Abraão já tinha vivenciado, né, experiências tremendas com Deus. E a sua fé, ela foi se amadurecendo, ela foi se fortificando, né? E agora Abraão, diante de mais uma aprovação, ele vai dar também provas da sua fé ao Senhor nosso Deus. O ponto de número 2, irmãos, vai falar sobre no limite da capacidade humana. Então no tópico 1 disse, Abraão é provado. E agora o tópico 2 vai dizer no limite da capacidade. Então, ou seja, ele cita o texto de 1 Coríntios, o capítulo de número 10 e o versículo de número 13, que vem dizendo, né, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape, para que possais suportar. 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 13. Então veja só que Abraão ele é provado, mas não é provado acima da sua capacidade. Deus ele nos fez e Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe as nossas vidas e até onde nós podemos ir. Aonde nós não estamos capacitados para irmos, Deus ele nos capacita. Quando Deus nos pede para fazermos algo, é porque já existe algo dentro de nós, né? As condições necessárias para executarmos, para fazer aquilo que Deus nos pediu para fazer. Então, irmãos, quando nós lemos Deuteronômio, se não falha a memória, 28 ou capítulo 30, vou deixar aí na descrição do vídeo, né, no meu blog, que quando Deus ele pede para a nação de Israel obedecer, guardar os seus mandamentos, e Deus fala que os mandamentos não estão longe, os mandamentos não estão impossíveis que não possam ser cumpridos, não estão longe para que possa ser difícil de alcançar. Ele está dizendo, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Então, irmãos, quando Deus nos deixa algo, quando Deus nos pede algo, quando Deus nos prova, Ele nos prova dentro da nossa capacidade, né? Porque Deus não é ilógico, Deus ele não é irracional, meus irmãos, né? Se Deus nos pediu, se Deus nos falou, se Deus ministrou algo em nosso coração, é porque Ele sabe que nós temos capacidade de fazermos e de realizarmos isso que Ele está nos pedindo. Então o comentarista diz que a prova que Abraão fora submetido fez com que ele chegasse ao máximo da sua capacidade espiritual e emocional. Então, né, Abraão ele já vivenciou, né, muitas experiências. A Bíblia diz que ele saiu da casa do seu pai. A Bíblia diz que ele creu no Senhor para ser pai de uma grande nação. Ele creu, né, que aquela terra que ele havia chegado em Canaã, Deus daria aquela terra por possessão a ele, a seus descendentes. Então Abraão, ao decorrer da caminhada, ele foi sendo provado em várias áreas. E ele foi sendo aprovado. Em algumas ele deslizou, como ele desceu para o Egito, né? Porque talvez duvidou que Deus era capaz de sustentá-lo, de fortalecê-lo, de fazer algo por ele. Por isso ele desceu ao Egito e nós vemos uma atitude precipitada de Abraão. Mas nós vamos ver que Abraão ele foi amadurecendo a cada provação, né? Como diz aquele hino, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então, no limite da capacidade humana, Deus ele não nos prova além daquilo que nós podemos suportar.
Mas antes ele envia o escape. Se você está sendo provado, se você está sendo passando por uma adversidade, creia que Deus está com você, que Deus está ao seu lado e que Ele já te capacitou para você enfrentar e para você vencer essas adversidades no nome de Jesus. O terceiro ponto, o terceiro subtópico, o comentarista fala a respeito de um pedido difícil. Então, o pedido de Deus parecia ser ilógico, impróprio ou irracional, quando Deus pede que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque, o filho da promessa, em holocausto, em sacrifício. Nós vemos que Abraão, em outros momentos, ele se vacilou um pouco a sua fé, mas neste momento, Abraão não vacilou. Abraão prontamente obedeceu à voz de Deus diante de um pedido tão difícil. E se Abraão, irmãos, ele foi obediente em um momento tão crucial de sua vida, quanto mais eu e você. Deus já te pediu o seu filho? Não. Deus também nunca pediu para mim sacrificar minha filha. Né? Então nós vemos que Abraão, ele foi submetido, Deus pediu algo muito difícil, né? A Abraão, mas Abraão prontamente ele obedeceu, porque o seu amor, a sua obediência e a sua fé para com Deus era imensa, era tamanha, era pura e era verdadeira. Então Deus nos pede muitas das vezes algo para nós e nós achamos difícil, né? A Bíblia pede para a gente não fazer algo e a gente acha difícil não praticar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Nós achamos que é algo impossível. Nós achamos que isso aí não é para mim. É difícil demais ser crente, porque tem que ser muito puro, tem que ser muito santo, né? Tem que ser não um ser humano, mas ser um ser espiritual, somente um anjo. Não, meus irmãos. Né? O que Deus pediu na sua palavra, nós podemos fazer. É só nós renunciarmos o nosso eu. É só nós renunciarmos o nosso ego e atendermos o chamado de Deus. Então, meus irmãos, obedecer, quase sempre, como eu escrevi no meu blog, vai implicar em sofrimento. Obediências quase sempre vai implicar em sofrimento. Por quê? É a renúncia do meu eu, é a renúncia da minha vontade, é a renúncia do meu ego para fazer e realizar a vontade de Deus. Nós vemos o nosso maior exemplo, Jesus Cristo, ali no jardim do Getsemane. A Bíblia diz que ele estava ali em tremenda agonia diante da morte que haveria de passar, ao ponto de o seu suor se transformar em gotas de sangue. E Jesus ali por 3 vezes ele orou ao Pai, pedindo que passasse dele aquele momento, passasse dele aquele cálice, aquele sofrimento. Mas, porém, Jesus sabia, meus irmãos, que não deveria fazer a sua vontade, mas fazer a vontade do Pai Todo-Poderoso. Então ele orou: Senhor, Pai, todavia, não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. E era, meus irmãos, a vontade de Deus que Jesus passasse por aquilo. Que Jesus fosse sacrificado, para que hoje eu e você tivéssemos o direito de vida eterna. Para que eu e você hoje pudéssemos ter comunhão, intimidade e relacionamento com o nosso Deus. Então, foi permissão, foi a vontade de Deus que Jesus enfrentasse aquele momento difícil. E Jesus, diante de tudo aquilo, ele prontamente obedeceu e ele recebeu a sua vitória, porque a Bíblia diz que ao 3º dia, Deus o ressuscitou dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor, e ele está vivo para todo sempre. Então, meus irmãos, a obediência aqui, ela foi algo crucial na vida de Abraão. Nós vemos que Daniel, os 3 hebreus ali em Babilônia, diante daquele momento que Nabucodonosor fez aquela estátua, mesmo que eles soubessem que quem não adorasse a estátua seria lançado na fornalha de fogo ardente. Mas mesmo assim, eles obedeceram a Deus. Não se encurvaram diante daquela estátua, daquela idolatria, daquela imagem de escultura. E eles estavam dispostos a pagar o preço. Daniel, mesmo sabendo que havia um edito real, que não deveria adorar a outro Deus ou orar a outro Deus, senão ao rei, seria jogado na cova dos leões. E Daniel, ele não se atenta, mas ele prefere obedecer a Deus do que aos homens. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso foi uma ordem de Jesus.
E quando eles começaram a pregar, houve um grande alvoroço em Jerusalém. O Sinédrio mandou reunir, chamar os 12 e disse: olha, nós exortamos a vós que não pregueis, não faleis e não opereis nenhum milagre em nome desse Jesus a quem vocês chamais o Cristo. Aí Pedro olhou com João e disse: olha, melhor é obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então nós vemos ali, irmãos, que as suas cabeças estão sendo colocadas à morte. Mas mesmo assim, eles preferiram pregar. Mesmo assim, eles arriscaram a sua vida para obedecer a ordem e o mandamento de Deus. Irmãos, de obedecer é difícil, mas não é impossível. Basta nós amarmos a Deus, basta nós colocarmos na presença do nosso Senhor e crermos, né, que cada aprovação que nós passamos, nós seremos aprovados para o louvor e a glória do nome dele. O segundo ponto, irmãos, vai falar a respeito da aprovação no monte do sacrifício. O primeiro ponto, irmãos, o primeiro subtópico desse tópico de número 2, está falando a respeito do amor, obediência e fé no monte do sacrifício. Então, Abraão, ao levar Isaac para ser sacrificado, ele não estava sendo somente provado o requisito da sua fé, mas também estava sendo provado o requisito do amor e da obediência. E conforme eu escrevi no meu blog, eu coloquei assim: ao sacrificar Isaac, Abraão estaria dando prova de seu amor para com Deus. Isaac, ele é símbolo das bênçãos de Deus. Muitos, ao receberem as bênçãos, se esquecem do Deus que as abençoou e já não o amam, não o buscam mais como no princípio. Esfriando seu amor para com o Senhor, Deus, através de Moisés, advertiu a nação de Israel concernente a isso em Deuteronômio capítulo 6. Então, meus irmãos, quando Abraão leva Isaac para ser sacrificado, Abraão ali estava dando uma demonstração, uma prova do seu amor, né? Que ele não estava pego, não estava no seu coração Isaac, que era o filho da promessa, que era a bênção de Deus, mas que habitava, que estava no coração de Abraão, era o Senhor nosso Deus. Deus estava prestes a fazer Israel herdar a terra de Canaã, uma terra boa, uma terra que manava leite e mel, uma terra abençoadíssima. Tudo que se plantava, se nascia naquela terra, uma terra abençoadíssima, que quando os espias foram lá, gastaram 2 homens para carregar um cacho de uva, né? Então era uma terra abençoada. E no capítulo 6 de Deuteronômio, Deus usa Moisés para falar com a nação de Israel, advertindo a respeito disso, para que quando eles entrassem na terra de Israel, recebessem as bênçãos de Deus, não viessem a se esquecerem do Deus que os abençoou. E nós vemos que foi exatamente isso que Israel fez. Ao entrarem na Canaã, ao entrarem na terra prometida, passados-se uns anos, eles se esqueceram de Deus. Deus usa Jeremias para dizer: o meu povo cometeu 2 maldades. Deixaram a mim o verdadeiro água, né, a verdadeiro manancial de águas vivas, e foram e buscaram cisternas rotas que não podem reter água. Então vemos, irmãos, que o povo deveria ser grato a Deus, amar a Deus ainda mais, mas foi o contrário. O povo entrou num caminho de ingratidão e desobediência ao Senhor. Então Deus nos prova, irmãos, sempre para saber se nós realmente o amamos de todo o nosso coração, né? E o amor, irmãos, não pode faltar em nossa vida. Nosso amor a Deus tem que ser em primeiro lugar. Jesus, ele disse, né, que se alguém não amar mais a mim do que ao seu pai, a sua mãe, os seus filhos, os seus irmãos, não é digno de mim. Então, em primeiro lugar no nosso coração é Deus, é Jesus Cristo. E nesse ponto, irmãos, né, desculpa a expressão, mas nesse ponto Deus, ele é enjoado mesmo. Nesse ponto, irmãos, o Espírito Santo, ele tem ciúme. Ele não nos divide com ninguém. Ou nosso coração está Deus, ou ele não está. Não adianta, né, nós reservarmos 75% do nosso coração no Senhor. Não, Deus, ele tem que preencher todo o nosso coração, preencher todo o nosso ser. E coração na Bíblia está representando todo o ser humano. Sua mente, a sua vontade, os seus desejos têm que ser voltados totalmente para o Senhor. É que Deus fala ali em Deuteronômio capítulo 6, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Meu amado irmão, minha amada irmã, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração.
para que você se vá bem tanto aqui nessa terra, como também no futuro, na eternidade, ao estar para sempre ao lado do Senhor nosso Deus. Aqueles que não amam o Senhor, aqueles que não o agradam, aqueles que não se importam com Deus, colherão consequências terríveis nessa terra. E se não colherem nessa terra, com certeza futuramente irão colher. Porque, meus irmãos, todo aquele que vira as costas para Deus, não tem como ele ser feliz. Não tem como ele ser abençoado. Não tem como ele ser uma pessoa, de fato, ter aquela alegria e a paz verdadeira que somente Deus ele pode nos dar. Então, quando Abraão leva Isaac para ser sacrificado, Abraão está dando uma prova do seu amor para com Deus. E, ao mesmo tempo, uma prova da sua obediência, porque Deus lhe havia pedido, ordenado, que Abraão sacrificasse Isaac. E Abraão, prontamente, ele obedece. Então, nós vemos, irmãos, que amar e obedecer são atitudes que agradam a Deus. Tanto o amor como a obediência, elas são as provas vivas de uma fé viva. Eu só posso amar, eu só posso obedecer se eu tiver uma fé viva no Senhor nosso Deus. Se eu conhecê-lo, se eu saber quem é Ele, aquilo que Ele gosta, aquilo que Ele não gosta, aquilo que Ele faz, né? Qual é as suas vontades, qual é o seu poder. Então isso é fé, isso é conhecer o Senhor. Né? É aquela convicção firme do nosso coração de que Deus existe e que Ele é poderoso e que Ele requer uma atitude de amor e de obediência de nossas vidas. Então só podemos fazer isso através da nossa fé. É isso que Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele vem falando que sem fé é impossível agradar a Deus. Como você pode, pois então, amar e obedecer alguém que você não conhece? Não tem como, né? Você só pode amar, você só pode obedecer alguém que você conhece, alguém que você acredita, aquele em quem você tem temor no seu coração. E nós vemos que isso está, obviamente, respaldado pela palavra de Deus através da epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 21 ao versículo de número 24. Leia esse texto de Tiago, capítulo 2, versículo 21 e 24, e você vai ver que vai encaixar perfeitamente neste tópico, a respeito do amor, obediência e fé. Que Abraão ali, ele não foi somente justificado pela fé, mas justificado pelas obras. Porque a fé sem obras, ela é morta. Então, o que realmente mostrava, e decretava que realmente Abraão tinha uma fé em Deus, é quando ele sacrifica Isaac. Então, aquilo ali são provas de sua fé através do seu amor e através da sua obediência. O subtópico 2 do tópico 2 vai falar sobre o clímax da prova. Então, aqui Abraão, agora ele chega àquela terra e ele está se preparando para subir o Monte Moriá juntamente com o seu filho Isaac. E naquele momento, irmãos, Abraão, ele continua confiante, crente, no Senhor nosso Deus, que operaria o milagre. E eu destaquei 4 provas, que comprovam a fé e a atitude de Abraão diante daquela situação, diante daquele pedido tão dramático que a Deus lhe havia pedido. O primeiro, irmãos, a Bíblia diz que Deus, ao falar com Abraão, Abraão se levantou e logo de madrugada de manhã, ele preparou tudo e foi para o monte. Então nós vemos aqui que isso é uma atitude de obediência. Prontamente ele obedeceu. Ele não se demorou, ele não retardou. Assim como na sua chamada em Gênesis capítulo 12, quando Deus fala, a Bíblia diz no versículo 4, que então levantou-se Abraão. Então vemos, irmãos, que os tempos se passaram, mas Abraão permanecia obediente ao Senhor. O segundo que eu queria destacar, meus irmãos, é que a viagem até o monte que Deus lhe havia designado durou 3 dias. E durante 3 dias, meus irmãos, Abraão poderia ter desistido. Durante esses 3 dias, Abraão poderia ter voltado atrás. Mas Abraão não retrocede, Abraão não para, Abraão não volta. Ele prossegue seguindo aquela orientação e aquela instrução e aquela ordem que Deus lhe havia dado. Então vemos, irmãos, que esses 3 dias de viagem, pelo fato de Abraão não ter voltado, mas ter avançado, isso é uma atitude clara da fé
né, da convicção que Abraão ele tinha em Deus. Aí o terceiro ponto que eu destaco, meus irmãos, né, é que quando Abraão, Isaac e os moços chegaram ao pé do monte, Abraão disse aos moços: ficai aqui, eu e o moço subiremos, e após adorarmos, voltaremos, tornaremos a vós. Então veja que Abraão ele conjuga o verbo no plural. Ele diz: eu e o moço subiremos, adoraremos, que era o adoraremos ali, o ato de sacrificar, e voltaremos, e tornaremos a vós. E isso, meus irmãos, é uma declaração gritante de Abraão em relação à sua fé no Senhor nosso Deus. Porque conforme diz Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 18, Abraão ele cria que ele subiria aquele monte, sacrificaria o seu filho Isaac em sacrifício a Deus, e após sacrificar Isaac, Deus o poderia o ressuscitar. Deus o poderia o levantar dentre os mortos, entregar de volta a Abraão, e Abraão descer do monte com Isaac vivo. Olha só, meus irmãos, a fé de Abraão. Ele queria que, ainda que ele sacrificasse o seu filho, Deus ainda ressuscitaria ele e desse continuidade ao projeto, porque Deus disse para Abraão que Isaac seria chamado a sua descendência. Então Deus ele é fiel, Deus ele não pode mentir. E Abraão conhecia muito bem o Senhor. Então, ou seja, Deus, ele não é Deus para mentir. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Então, eu creio que Abraão, ele começa a pensar consigo só. Olha, Deus me disse que meu filho será a minha descendência, né? Que o mesmo pacto, a mesma aliança que Deus fez comigo, fará com o meu filho. E vai cumprir a sua promessa em fazer de mim uma grande nação. E agora Deus me pede um filho em sacrifício? Então isso é um teste. Isso é uma aprovação. Isso é Deus me testando. Isso é Deus me provando para me aprovar. E nós vemos um quarto ponto, meus irmãos, é que quando ele deixa os moços e começa a subir com Isaac ao monte, Isaac, ele vê, né, todo aquele ritual sendo preparado, carregando a lenha, os materiais para o fogo, né? Ele direciona ao seu pai e disse: pai, mas aonde está o cordeiro? Aí Abraão, irmãos, mais uma vez, é lindo, né, meus irmãos? Abraão, mais uma vez, ele dá uma prova de sua fé e disse: meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Então nós vemos que isso, meus irmãos, é a fé verdadeira que está registrada em Hebreus capítulo 11 e o versículo de número 1. Então nós vemos aí quatro atitudes principais de Abraão que realmente o mostrava e declarava que ele estava convicto, né, que estava com uma fé obediente em relação à ordem de Deus. O terceiro ponto, meus irmãos, vai falar sobre o momento decisivo da prova. E aqui, irmãos, vamos dizer assim, é o tópico-chave, né, que a gente vai tirar uma grande lição para a nossa vida. Eu destaquei aí, meus irmãos, no meu blog, a respeito sobre dois momentos sublimes. Duas atitudes sublimes lá no alto do monte. Porque agora eles terminam de subir o monte e estão já no alto do monte para poder começar o sacrifício. E a primeira que eu destaco aí, a primeira atitude sublime é a de Isaac. Por quê? Porque Isaac ele era um moço. Ou seja, Isaac tinha força, tinha vigor suficiente para escapar de seu pai Abraão e correr para longe. Né? E dizer: não, eu não sou bicho, eu não sou animal, que história é essa de me sacrificar? Não. Mas Isaac prontamente se entrega, se deixa ser amarrado e se oferece como sacrifício a Deus. Então Isaac ele pensou, a Bíblia não fala, né? Mas o que está por detrás das linhas, vamos dizer assim, se Deus quer que eu seja o sacrifício, então eu serei. Se Deus quer que eu morra para agradar a Ele no sacrifício, então vamos embora. Vamos concluir. Pai, pode me amarrar. Pai, pode me sacrificar. Então veja só, irmãos, que atitude linda. É uma atitude que declara o temor que Isaac tinha para com Deus e a obediência que ele tinha para com seu pai Abraão. Eu aprendo algo muito lindo, meus irmãos. É que Isaac, ele se entrega. Isaac está disposto a morrer para agradar a Deus. E muitas das vezes, meus irmãos, Deus nos pede, Deus nos manda, Deus nos chama para determinada uma obra, ou seja, para a salvação, ou seja, para a obra dele, né, ministerial, e nós recusamos.
E nós damos um passo atrás. E nós nos escondemos. Por quê? Porque não queremos nos dispor à disposição de Deus. Não queremos nos entregar-nos totalmente ao Senhor nosso Deus. Isaac, ele permitiu ser morto, né? Ele permitiu entregar toda a sua vida. Isaac era um jovem, meus irmãos. Isaac tinha uma vida pela frente, mas Isaac, ele abre mão da sua vontade, ele abre mão da sua juventude para ser uma oferta agradável ao Senhor. Você jovem, você moço, moça que está ouvindo esta palavra, esse estudo neste momento, renuncie o seu eu, renuncie o seu ego, renuncie as suas vontades, as suas paixões carnais para agradar o Senhor nosso Deus. Jesus, ele disse que aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E aquele que quiser perder a sua vida por amor ao Evangelho, ganhará. Então, muitas das vezes as pessoas olham para nós crentes e dizem, vocês estão perdendo a vida. Vocês não estão aproveitando a vida. Vocês não bebem, vocês não fumam, vocês não dançam, vocês não curtem a vida. Vocês estão perdendo a vida. Mas pelo contrário, meus irmãos. Né? Nós abrimos mão dos nossos desejos, abrimos mão das nossas vontades, das nossas paixões carnais, para agradar o Senhor. E por que fazemos isso? Ele nos abençoa com tantas bênçãos espirituais que nós não temos como mencionar. Nós poderemos, né, sintetizar aqui principalmente a respeito da alegria eterna e da paz que somente Deus pode nos conceder. Alegria e paz verdadeira, somente o Senhor pode dar. Ele dá àqueles que fazem a sua vontade. Aqueles que obedecem a sua palavra. Então, parece que nós estamos perdendo a nossa vida. Mas, pelo contrário, nós estamos ganhando a nossa vida. Porque ao falecermos, ao morrermos, esta alegria, esta paz, ela não se cessa aqui. Mas ela vai dar continuidade eternamente no céu, ao lado do nosso Deus. E para aqueles que acham que estão ganhando a sua vida, para aqueles que acham que estão curtindo a vida, entre aspas, ainda que eles curtem, ainda que eles tenham prazer, uma alegria momentânea, essa alegria breve se findará. Essa alegria breve se acabará. Por quê? Porque após a morte, se essa pessoa não estiver Deus, ela irá para a condenação eterna e passará o resto da sua eternidade no inferno, longe, afastado de Deus. Então entregue a sua vida ao Senhor. Isaac, ele entregou a sua vida ao Senhor. E nós vemos que ele não foi morto. Nós vemos que Deus o poupou e ele permaneceu em vida e viveu muitos anos ainda, tendo experiências grandes com o Senhor. E Deus, ele quer fazer o mesmo com você. Deus, ele quer que você entregue a sua vida a Ele, para que através de você, Deus, ele abençoe muitas vidas. Deus, ele alcance muitas vidas. Deus, ele opera em muitas vidas e o Espírito Santo está ministrando ao teu coração. Deus está lhe chamando neste momento. Não recuse o chamado de Deus. Obedeça a voz do Senhor que vem para você nesta hora, dizendo abandone, deixe, renuncie, como Jesus disse, que se alguém quiser vir após mim, renuncie, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda lição que eu aprendo, irmãos, é a lição de Abraão. Se Isaac, ele foi capaz de se entregar, Abraão, ele teve uma atitude sublime, uma atitude linda de sacrificar o seu filho, de passar a mão em um cutelo e desferir o golpe contra o seu filho. Irmãos, que loucura santa. Eu escrevi no meu blog que se alguém se escandalizar, me perdoe. Porque, irmãos, é uma loucura santa. Primeiro, o filho se entregar para ser morto. Segundo, o pai matar o filho. Então, meus irmãos, isso aqui é uma loucura santa, uma loucura para o Senhor nosso Deus. Então, muitas das vezes, nós crentes somos chamados, somos taxados de loucos, mas somos loucos para o Senhor nosso Deus. Se as pessoas podem fazer loucuras pelo seu time de futebol, se as pessoas podem fazer loucuras pelo artista tão famoso, se as pessoas podem fazer loucuras por tantas coisas, porque nós não podemos fazer loucuras para o nosso Deus? Né? Porque nós não podemos fazer loucuras para agradar aquele que sustenta a nossa vida na palma das tuas mãos. Então nós vemos, meus irmãos, que eu coloquei no meu blog e faço uma pergunta. Se fosse você, quem você queria ser? Você queria ser Abraão ou você queria ser Isaac? Você queria se entregar para ser morto? Ou você queria ser o pai, como Abraão, de matar o seu filho?
Então nós vemos, irmãos, que isso é o quê? Uma atitude que Abraão e Isaac tiveram para agradar a Deus. E vemos, irmãos, que um paralelo forte também é o mesmo que aconteceu com o Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus ele deu prova do seu amor entregando Jesus, e Jesus deu prova do seu amor se entregando à morte e morte de cruz. E ele disse em João capítulo 15 que ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Então nós vemos, irmãos, que tanto Abraão, Isaac, tanto Deus como Jesus deram demonstração. Abraão e Isaac dando uma demonstração de amor a Deus, e Deus e Jesus dando uma demonstração à humanidade. E eu e você devemos também, meus irmãos, dar uma demonstração de amor e de gratidão ao nosso Deus. E como nós fazemos isso? Crendo e aceitando Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Nos arrependendo dos nossos pecados, deixando o meu eu, deixando as minhas paixões, deixando as minhas concupiscências, para fazer a vontade de Deus. Eu deixei aí 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo de número 17. Leia esse texto na sua casa e veja que versículo lindo, que é 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 15. E você vai ver que você não deve viver a sua vida conforme você pensa. Você não deve viver a sua vida conforme você acha, mas você deve viver a sua vida conforme Deus ele quer que você viva. E nós devemos viver totalmente para Deus, para o agradar e para o servir aqui nessa terra. O terceiro tópico, irmãos, vai falar a respeito de Jesus, o Cordeiro de Deus no monte do sacrifício. Então nós vemos que quando Abraão foi desferir aquele golpe, o anjo bradou do céu: Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora eu vejo que tu realmente temes a Deus. E quando Abraão olhou, ele viu um cordeiro preso, e Abraão pegou aquele cordeiro, aquele carneiro, e sacrificou no lugar de Isaac e regressou para casa com seu filho vivo. Então isso quer dizer, irmão, apontava para o futuro, apontava para o paralelo, para um simbolismo de que Deus no futuro proveria um cordeiro para si, conforme Abraão havia declarado naquela palavra profética. E vemos, irmãos, que quando Jesus vem, e ele vai ser batizado, João Batista olha para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então no Antigo Testamento, os pecados eram perdoados. O Antigo Testamento significa antiga aliança, antigo pacto. Ele era perdoado os pecados através do sangue de animais. Mas se nós formos a Hebreus capítulo 10, nós vamos ver ali o autor desconhecido falando que o sangue de touros e de bodes era impossível de perdoar os pecados. Então Jesus, ele vem e se apresenta: Senhor, Pai, eis-me aqui para fazer a sua vontade. Tira o primeiro para que seja estabelecido o segundo. Então Jesus ele vem e ele então inaugura, ou ele institui o segundo concerto, segunda aliança, o Novo Testamento, que é através do seu sangue, ali em Mateus capítulo 26, quando Jesus está comendo a Páscoa, ele institui a Santa Ceia e ele disse: tomai dele todos, este é o meu cálice, meu sangue que é derramado por vós, o Novo Testamento no meu sangue. Então ali, agora nós somos perdoados não mais com o sangue de animais, mas nós somos perdoados pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você que me ouve, você que está ouvindo, e talvez você que já praticou coisas terríveis, você que já fez coisas, como diz aí o povo, até Deus duvida, Você já praticou tantas coisas e você não consegue ver um futuro para você. Eu quero te dizer que se você se arrepender, você deixar os seus pecados e você se entregar a Jesus, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Ele te limpa, ele te lava, ele perdoa todo o seu pecado e você é reconciliado com Deus. Não importa o que a sociedade diz ao seu respeito, não importa o que o homem diga ao seu respeito, mas se importe com aquilo que Deus ele fala ao seu respeito. Faça aquilo que Deus pede para você fazer e você será feliz e você será abençoado. Então, através do sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus, nós temos os nossos pecados
perdoados. O ponto 2 vai falar sobre a reconciliação mediante o sacrifício do Cordeiro. Então, ou seja, o pecado é aquele que fazia separação entre nós e Deus. Os nossos pecados eram ofensas que ofendiam a Deus. Então, a Bíblia diz em Isaías 59, 1 e 2, que as mãos do Senhor não estão encolhidas, e os seus ouvidos não estão tampados ou agravados, para que não possa ouvir. Mas os seus pecados, os nossos pecados, fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que não nos ouça, para que não nos abençoe. Então o pecado, meus irmãos, nos afasta de Deus. Então, uma vez que os nossos pecados são perdoados, agora o que acontece? Tira-se a inimizade e agora nós temos paz. E agora nós temos comunhão com Deus. Nós somos reconciliados a Deus. Por que reconciliados? Porque Adão, ele quebrou esse vínculo. Adão, quando ele pecou lá em Gênesis capítulo 3, ele perdeu a comunhão com Deus, o pecado adentrou e o pecado passou a todos os homens. Então todos os que nascem já nascem em pecado, já nascem afastados de Deus. Então é necessário o homem se voltar para Deus. É necessário o homem reconhecer que é um pecador e que necessita de um Salvador, para que ele possa então não ir e ser condenado ao inferno, mas seja salvo e tenha a vida eterna para sempre no céu com o Senhor nosso Deus. Então, irmãos, a reconciliação com Deus só acontece através do sacrifício de Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aí que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É o que disse 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 15. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então, somente através de Jesus nós temos paz, nós temos acesso, nós temos comunhão, nós temos ligação com o nosso Deus Todo-Poderoso. Só através de Jesus, como diz Atos capítulo 12, Pedro pregando, que só através de Jesus nós podemos ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto número 3, para a gente encerrar, vai falar sobre a justificação mediante o Cordeiro de Deus. Então, uma vez que os meus pecados são perdoados, eu sou reconciliado com Deus. Agora eu tenho comunhão com Deus. E se os meus pecados foram perdoados, eu não mereço mais a condenação. Eu não preciso ser mais condenado. Então, por que alguém é condenado? Porque ele foi acusado de um crime. Mas se aquela pessoa comprovar que ela não cometeu aquele crime, então aquela pessoa ela não é presa. Aquela pessoa ela não deve ser condenada. Por quê? Porque foi comprovado que ela não fez nada. Por exemplo, também no caso de uma dívida. Eu tenho uma dívida e uma pessoa fica me cobrando. E é óbvio porque eu devo àquela pessoa. E eu não tenho condições de pagar aquela pessoa. Então aquela pessoa ela vai levar o meu nome no SPC, o nome do Serasa, vai levar através da nota promissória no juiz, no fórum, e vai tentar me processar. Mas, se alguém se compadecer de mim e pagar aquela minha dívida, então o que acontece? Aquela pessoa ela tem que retirar o meu nome do SPC. Ela tem que retirar o meu nome do Serasa. Porque eu não tive condições de pagar, mas alguém pagou por mim. E aquela pessoa ela perde o direito de me cobrar, porque a dívida foi paga. E foi justamente isso que aconteceu. Então os nossos pecados, meus irmãos, era uma dívida que nós tínhamos para com Deus, uma dívida impagável. Mas a Bíblia diz que Jesus ele pagou por nós. Jesus ele morreu naquela cruz. Jesus ele verteu aquele sangue puro, sangue santo, imaculado, sem pecado, pelas minhas e pela sua vida, e ele pagou a nossa dívida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vemos Romanos capítulo 8, versículo 1, que vai dizer, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, uma vez eu perdoado, uma vez paga a minha dívida, eu não preciso ser condenado, porque Jesus pagou por mim. Eu sou justificado, eu sou declarado justo, sou declarado inocente pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. E 2 Coríntios 5,17, que diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então é a doutrina da regeneração, é a doutrina do novo nascimento. Então o meu eu fica para trás,
os meus erros, os meus pecados são apagados. E agora eu renasço numa nova vida para com o Senhor, né? A semelhança de uma criança ao nascer. Que pecado, que crime, que delito cometeu uma criança? Nenhuma, porque aquela criança é pura, apesar de ter o pecado original, porém ela não tem a consciência do seu pecado, não existe aquela maldade no seu coração. Então, quando nós nascemos de novo, né, nós somos regenerados. O nosso velho homem morre e nós nascemos em um novo homem, uma nova criatura, para agradar o Senhor nosso Deus. Então aquilo que nós fizemos fica para trás. Então não deixe o inimigo te acusar. Não deixe as pessoas te acusarem, entristecer o seu coração por aquilo que você fez no passado. Ei, Jesus já perdoou, pegou os seus pecados, lançou no mar do esquecimento e, como diz alguns pregadores, colocou uma plaquinha lá que está escrito: é proibido pescar. Viu? Então que a paz de Deus venha exceder a sua mente, o seu coração neste momento, sabendo que você foi comprado, que você foi perdoado pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Deus. Conclusão: Deus é o Deus de toda provisão. No momento que parece não haver mais saídas, Deus ele age. E a maior provisão de Deus para nós foi na área espiritual, provendo o Cordeiro, que é Jesus, para morrer em nosso lugar, a fim de que nós tenhamos vida eterna. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima, querendo o Senhor.